E aí, sonhadores radicais, aqui é Daisy Frames, o criador e desenvolvedor da franquia do jogo de cartas Anomalia. E como eu prometi, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar 25 heróis na versão definitiva de Anomalia, Battles Dreams, que é aquela versão simplificada do jogo de cartas de Anomalia. É como se fosse o Rush Duel pro Yu-Gi-Oh! Mas só que Battles Dreams tem uma diferença significativa de Anomalia. É que em vez de você lutar para evitar que seu oponente tente corromper o seu universo enquanto você tenta fazer o mesmo, em Battles Dreams se baseia em você construir o seu universo enquanto você tenta dificultar a construção do universo do seu oponente. Então é como se fosse as consequências de uma linha temporal corrompida numa batalha em Anomalia. Então esses universos corrompidos tentam se reconstruir ou se restaurar com o resto das existências que ainda não foram corrompidas desses outros universos mortos, tentando assim artificialmente se tornar uma nova realidade, um novo universo, criando uma nova linha temporal. É meio triste dizer isso, mas é como se fosse os ecos de linhas temporais mortas no fim das realidades por meio de memórias de outras realidades não corrompidas em Anomalia. Mas provavelmente você deve estar assim: Tenzi, isso não faz nenhum sentido. Eu sei. Em termos práticos, entenda tudo isso que eu expliquei como um time de futebol da primeira divisão caindo para a segunda divisão, tá bom? Acho que assim vai ficar mais fácil de você entender a teoria por trás da história de Battles Dreams de Anomalia. E assim como os jogadores são a coisa mais importante para um time de futebol, os heróis são a coisa mais importante para jogar Battles Dreams. Então, se você não tiver interesse, carinho, amor e afeto por esses heróis, jogar apenas vitória pela vitória, não há motivos para você realmente jogar Anomalia, porque você não vai ter nada de especial para você. Você não vai entender o sentimento que eu quero passar, que é essa espécie de laço que, independente de espaço, tempo ou realidade, nunca irá mudar o vínculo que vocês criaram com esses heróis, sabe? Com essas histórias. Como você torce por esses heróis e como eles torcem por você, sabe? Bem, então são 25 heróis. E o que eu devo ressaltar é que a maioria dos dados das cartas são versões testes. Então não são as versões definitivas. A intenção é mostrar um pouco do progresso do desenvolvimento do jogo de cartas, e assim ao longo do tempo vocês vão conhecendo um pouco desses heróis e criando um afeto e um vínculo por eles. E quando tivermos no final do jogo, lá pro lançamento, aí a gente vai falando sobre como jogar o jogo, as regras e essas coisas e as loucuras que vocês vão passar mentalmente para tentar vencer o jogo. Bem, como são 25 heróis, eu não vou falar sobre eles nesse vídeo, beleza? Eu só vou mostrar as cartas para você ver, porque se eu ficar aqui no vídeo falando sobre as cartas, provavelmente vai dar mais de 1 hora de vídeo, ou alguma coisa perto ou próxima disso. Mas caso você tenha interesse em me ouvir falando um pouco sobre eles, fique de olho nos vídeos shorts do canal, que ao decorrer do tempo eu vou ir lançando alguns vídeos falando sobre cada um desses heróis, um pouquinho sobre eles, alguma curiosidade ou um pouco do que eu tenho agora sobre eles, para vocês se apaixonarem por esses heróis, sabe? E criar um afeto, um vínculo com eles e ir conhecendo esses heróis, sabe?
Enfim, então eu agradeço por você ter me ouvido até aqui. Eu sei que deve ter sido chato pra caramba. Pô, eu só tô aqui pra ver as caras, você tá falando pra caramba. Eu sei. Enfim, eu não tinha falado antes sobre Battlers Dreams, né? Exceto a sua primeira versão, então eu queria explicar um pouquinho a teoria por trás do surgimento do porquê existir Battlers Dreams, né? E como acontecem as batalhas em Battles Dreams, que é bem diferente de Anomalia, já que a ideia é essa, simplificar o jogo, né? Então tem essa pequena história de fundo por trás, sabe? Enfim, e eu agradeço por vocês acreditarem no projeto Anomalia. Enfim, e todos esses horas agradecem muito por vocês, sabe? E agora fiquem com os 25 heróis de Anomalias e Battles Dreams.